Estamos de volta com o Parlamento com Deus de hoje, falando sobre os relacionamentos entre pais e filhos. Delegada, a gente falava no bloco anterior sobre essa falta de limites que os filhos têm, muitas vezes por essa ausência dos pais ou por essa vontade excessiva de acertar, de super proteger. Mas essa falta de limites é que leva muitas vezes os filhos a cometerem atos totalmente irresponsáveis e muitas vezes violentos, não é isso? Na verdade, assim, se a gente for ver a história das crianças, a gente vê que antigamente ela não tinha figura. Nós não víamos a criança, né? Ela era invisível. Então, assim, não tinha fala, então não tinha direito. Quando nós começamos a pensar que a criança tem seus direitos, que é um ser humano e tem os seus direitos, e que foi colocado em princípio o Código de Menor e agora o Estatuto da Criança e do Adolescente, certamente o que nós acreditamos é que a criança tem o direito. Só que quando falou que a criança tem o direito, esses direitos começaram a ser maiores do que, na verdade, a educação que a criança tem que ter, o limite que a criança tem que ter. Então, eu vejo muitas crianças dizendo assim, olha, não me bate não, hein, senão eu vou lá no Conselho Tutelar, porque já aprendeu essa palavra. Então, que limites nós vamos ter que colocar? E vamos colocar mesmo, porque eu creio nisso, que a criança é educada colocando seus limites. Ela tem que entender o que ela pode, quer dizer, qual é o direito dela, mas quais são os deveres das crianças. Mas a criança hoje ela está tão esperta que eu me lembro que outro dia falando com meu neto assim, vamos desligar a televisão para fazer o dever. Ô vó, eu tenho o meu direito de me divertir. Eu tenho o meu direito. Eu falei, não, você também tem o direito de fazer o seu dever. Então, realmente, a gente tem que dar um limite, porque a criança, antigamente, ela era muito mais submissa aos pais. Isso. A gente respeitava a família, respeitava os professores. E essa coisa do limite entrou chegou a um certo ponto que a criança acha que ela tem mais direito do que deveres, né? Que só tem direitos, né? Que só tem direitos, é o que está acontecendo hoje. Então, nós estamos vendo uma violência crescente. Também não sabemos se a mídia também passa isso, porque antigamente nós não tínhamos tanto conhecimento, não chegávamos tantas notícias, mas hoje o que a gente vê é muitos filhos matando pais, avós. O limite acabou, quer dizer, não há mais amor entre as famílias. As pessoas matam por dinheiro, matam por droga, matam para ficar com a herança. Elas estão matando por qualquer coisa. Então, acho que a família ela tem que ser, de novo, valorizada. Eu acho que todo o trabalho tem que ser feito em prol dos governos, tem que valorizar a família. Porque é essa família que educa essa criança, é essa família que precisa ser valorizada lá atrás. Então, a criança hoje, por conta disso que a Eni falou muito bem, que a mãe precisa trabalhar, o pai precisa trabalhar, mas não tem que ter culpa. Então, precisa também se ensinar aos pais que tem que trabalhar, tem, mas aquele momento que for com os filhos tem que ser um momento importante, um momento de qualidade, não de quantidade, né? Porque às vezes o pai não posso ficar 3 horas, mas também não fico meia hora. Eu me lembro que tem uma história que o filho pergunta assim para o pai, papai, quanto é que custa a tua hora lá no escritório? Aí o pai disse, então eu vou juntar minha mesada para você me dar 1 hora. Então você vê como a criança, né, ela precisa do amor, do carinho do pai e dos pais, das mães. E como hoje nós estamos vendo mães que trabalham fora ficam com tanta culpa, ficam tão estressadas porque não podem dar atenção, e aí vai acabar realmente comprando a criança, né? Achando que o brinquedo compra, que o novo PlayStation compra, que mais um computador novo compra. E o computador ele está pegando a criança, né? A cada dia ele vai absorvendo a criança. Ou a gente deixa a criança ali vendo a televisão, ou deixa a criança no computador e acha que aquilo ali está tranquilo. Está agradando, está ótimo. Tá agradando, e, na verdade, as crianças sempre sinalizam, né? Sinalizam o que elas querem, né? De que elas querem mais atenção, que elas querem passear um pouco, que elas querem até ser corrigidas. Eu vejo as crianças também falando assim, poxa, eu gostaria que minha mãe tivesse me batido, ou tivesse puxado minha orelha, ou tivesse dito não para mim. Porque depois, né, é tarde demais para dizer não. Porque também é comum, só fazer uma pergunta, é comum a mãe mandar o filho no psicólogo e não ir lá nem para tomar conhecimento do que está acontecendo? Dá muito menos trabalho, né? Com certeza, eu até eu não atuo muito, né, nessa parte de psicoterapia infantil, porque eu acho que a criança é apenas um sintoma dessa relação.
para a criança, e os pais têm que estar junto. Não é, ó, cuida aí, depois eu vejo como é que fica, que também é um desencargo de consciência. Ou então manda lá para a igreja também, né? Exatamente, manda para a escolinha da igreja achando que vai resolver tudo. Então a gente tem que ficar atento para isso. Por quê? Porque, e uma das coisas que eu tenho percebido durante muitos anos é que os pais, a maior dificuldade dos pais é aprender a lidar com a frustração dos filhos. Ou deles mesmos, né? Não, eles não conseguem ver o filho sofrendo porque não vai ter uma determinada coisa. Mamãe e papai, as crianças precisam aprender a lidar com frustrações. Porque assim vai ser o mundo, né? Mas isso faz parte do treinamento de vida. A gente não tem tudo que a gente quer o tempo inteiro, Olha, né? se não frustrar agora, enquanto estão com os pais e o amor está cuidando, vai ficar frustrado lá na frente e sem amor de ninguém. E sem dúvida vai ser um Aí vai adulto tomar. problemático. É né? muito melhor aprender a lidar com a liberdade, tendo alguém ajudando a gerenciar, do que prender e soltar lá na frente e não ter ninguém por perto. Então, a frustração faz parte da vida, a perda faz parte da vida. Então, é importante que os pais criem um laboratório para que os filhos aprendam a lidar com as impossibilidades, com as perdas, Com a morte com também. a morte, com tudo. Porque enquanto está ali, com aqueles pais, com amor, cuidando, todo sofrimento é mais fácil. Isso aí é um laboratório para que esse adulto aprenda a sofrer sozinho lá na frente. Então nós teríamos que ter um manual, né, doutora Márcia? E por que É não? um manual? Escola... Deveríamos, né? Agora, como uma escola de paz. Escola de paz, nós temos que ter um manual, como exatamente. educar seu filho. Pelo menos o ideal. O ideal, né? É difícil, porque lógico cada que é família tem um difícil, perfil né? diferente. né? Verdade. Mas eu creio, deputada, que com certeza Deus, estando presente na vida de cada família, já é o melhor passo, né? Porque nós estamos lendo a Bíblia, sendo orientados, que é o nosso manual. Eu acho que com certeza já é um bom caminho, né? Mas também tem que ter um pouco de cuidado ao ler a Bíblia, não tem? Ah, é verdade. Porque se for lá no Velho Testamento E tudo à base de chicote. Tudo à base de chicote, não é isso aí, né? A vara, né? A Diz vara. que em nome de Deus tem que usar a vara. Mas como é que lá no Salmo 23, a tua vara e o teu cajado me consolam? Que vara é essa? Pode ser uma vara de cuidado, de consolo. De apoio, Tudo né? depende da sua Será que é a vara que interpretação, vai né? machucar, que Isso, vai sangrar? Então eu acho complicado isso, porque o maior remédio que existe para qualquer situação da vida é o amor. É claro e evidente que o amor, ele ele é subtendido como tranquilidade, mansidão, alegria. O amor de Deus, ele está lá no fruto do Espírito, né? E não como ciúmes ou como Contendas. dar tudo que pedirem, isso é amor, não é bem assim, né? Não a Tá, você tá libertinagem, certa. né? Mas a liberdade, o amor, o respeito. Isso. Respeitar a Criança né? precisa de respeito. E ela tem que entender essa palavrinha. Que tanto que ela precisa de respeito, como ela precisa respeitar seus pais. Respeitar. Aí eu acho que com certeza não vai haver essa questão da violência que tanta gente vê. Como a gente inteiro, ensina né? o caminho à criança, né? E quando Ensina ela estiver o caminho, adulta, é, ela não vai se não desviar. desviar. Então a palavra de Deus é clara nesse ponto, que você, pai e mãe, tem a responsabilidade de ensinar o caminho aos seus filhos. Verdade. Porque eles não vão se desviar lá na frente. Eles vão... É um caminho, o que eu vejo também, Caminho do Graça, bem, né? Porque muitas pessoas pensam que ensina o caminho a criança, quando crescer ela não... Pensa que é só ensinar histórias bíblicas. Não é nada Né? disso. Mas eu já vi várias pessoas falando isso. Ensinar o caminho do bom caráter, do respeito ao próximo. De não mentir. Né? O caminho da verdade. verdade, o caminho da moralidade, da honestidade, das histórias de Deus, das coisas amar ao de próximo. Deus, amar ao próximo como a ti mesmo. Com certeza, aconteça o que acontecer, isso vai ficar no inconsciente daquela criança. E o ensinar, como a senhora mesmo já tinha falado, né? É dar o exemplo, né? Dar É o partir de exemplo. dentro da própria casa. Exatamente. Porque não adianta eu dizer que meu filho não pode mentir se eu estou mentindo também.
no convívio, na família. A gente sabe tantas histórias dessa, é verdade. Aí o pai diz para não mentir, aí de repente tá, mas quando atender o telefone, olha, não estou em casa não, diga que eu não estou em casa, né? A gente sempre vê isso, né? Então, como se a mentira também fosse banal, né? Não tem problema. Né? Nesse pedaço não tem problema. Outro dia eu estava vendo exatamente uma matéria, um documentário dizendo exatamente isso, né? O filho junto com a mãe. Mas a senhora mentiu naquele dia, a senhora falou para eu dizer que a senhora não estava em casa. Aí ela, nossa, nem percebi que eu estava falando Parece isso pro meu pouco, filho, né? Porque ela achava que isso Tem não uma era coisa também que tão os grave. pais, especialmente as mães, elas cometem um erro muito grande, é fazer de um filho um conselheiro. Querer fazer com que o filho saiba dos seus problemas, das suas dores, das suas mazelas, não importa a idade desse filho, isso é uma covardia. Filho é filho, todo filho necessita que seus pais sejam maiores e melhores. É claro e evidente que os pais não vão ficar mentindo para os filhos e tal, mas eu participei de um debate e falei sobre isso. Tem esse filme, vocês já assistiram A Vida é Bela? Que ele protege aquela criança de todo o mal e aquela criança passa pela luta sem sofrer tanto. Ele sofre, mas a criança não. Então as crianças precisam ser preservadas. Essa disputa, né, de quando o pai e a mãe separam, a mãe fica colocando no ouvido da... Por mais que o pai não valha nada, a criança tem que ser preservada. Então é muito importante isso, a gente engolir algumas coisas pela saúde emocional de uma criança. E até mesmo tão frágil, de um jovem, né, que a criança tão frágil. E outra coisa, os filhos precisam muito mais de pai e mãe do que de amigos. Eles vão ter um monte de amigos por aí, mas eles precisam da figura do pai e da mãe para dar limites. Os pais têm medo de serem odiados, ficam preocupados se o filho vai ficar chateado com ele. E daí, claro que vai. Às vezes vai amar, às vezes vai odiar, faz parte da vida. Mas nesse relacionamento também não tem, doutora Eni, um outro ponto que são pais que, na verdade, não nasceram para cumprir aquele papel, que não têm aquela vocação, que muitos dos conflitos entre pais e filhos são frustrações dos filhos em relação aos pais que não se comportam como pais, exatamente como a senhora falou, eu quero ser amigo, eu quero me comportar como se fosse coleguinha, e eu não tenho aquela figura de pai e de mãe. Eu acho que não é nem vocação, porque até que se tenha filho, eu acho que ninguém sabe se tem ou não essa vocação. Né? Eu acho assim, nós temos todos os recursos que precisamos para ser a melhor pessoa que nascemos para ser. Basta usá-los e treinar. As habilidades se desenvolvem com treinamento e uma intenção verdadeira de fazer isso. Então, os pais precisam ficar atentos que eles têm filhos, mas não é filhos para o mundo. Eles têm filhos para cuidar desse filho, para entregar para o mundo. A diferença é essa. Primeiro cuidar, né? E que também não são donos, né? Não são donos. A própria Bíblia diz que filhos são heranças do Senhor para os pais. Herança, alguém fez herança? Não. Herança é algo que você recebe pronto, não é isso? Com certeza. Mas se não gerenciar como o dono, vai falir. Vai acabar, né? Exatamente. Herança acaba. E tem que entender também que não pode jogar os filhos fora, né? Não, de jeito nenhum. Quantos a gente vendo? É né? uma responsabilidade muito grande. É pro resto da vida. Bom, gente, infelizmente nosso programa está acabando. Delegada, muito obrigada pela sua participação. Doutora Eni, muito obrigada por ter vindo. Queria que a senhora passasse os seus contatos para quem quiser entrar em contato com a senhora. O meu e-mail é enipeniche@hotmail.com e o meu site lá é www.psicologaenipeniche.blogspot.com. Eu quero mandar um abraço para todas as mulheres, porque as mulheres estão sofridas, estão sobrecarregadas e que elas possam ter o amor de Deus na vida delas. Muito obrigada. Deputada, mais uma vez, obrigada por ter vindo. Queria que a senhora passasse também os contatos do programa para quem quiser falar com a gente. tvcomdeus@lerj.rj.gov.br. E a todas vocês, mulheres, que Deus possa estar abençoando, que Deus possa estar botando a mão sobre as suas famílias. Gente, mais uma vez, obrigada. Se você quiser rever esse programa, basta acessar o nosso site, que é www.tvalerj.tv. TV Alerj, o canal do povo fluminense.